Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu estou morando aqui no Canadá há 2 anos. Eu cheguei aqui com visto de estudante e eu fiz o college. O meu curso foi o Police Foundations e eu fiz aqui no Algonquin College, o único college público aqui da cidade de Ottawa. Recentemente eu concluí esse college e imediatamente eu já apliquei para o PGWP. E no vídeo de hoje iremos bater um papo sobre as expectativas e realidades em relação à vida aqui no Canadá. Então eu separei alguns pontos, são 6 pontos, ó, já anotei aqui no meu caderno, 6 pontos importantes que eu acredito que seja interessante a gente discutir. Quando eu estava lá no Brasil, eu pensava que o Canadá, esses 6 pontos que a gente vai discutir aqui, que eles eram de uma forma. E quando eu cheguei, eu tive uma outra visão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e lá no final eu também vou acrescentar um ponto extra que foi assim, o ponto que mais me chamou a atenção aqui no Canadá e que eu quero trazer para vocês também. Então vamos lá? Vamos começar esse bate-papo? Então os pontos que nós iremos abordar são trabalho, inverno, inglês, college, saúde e segurança. Qual que é a sua expectativa em relação a esses pontos? Ou qual que era a sua expectativa em relação a esses pontos? Vamos falar um pouquinho sobre eles e então eu vou falar qual que era a minha expectativa e qual foi a minha realidade com essa experiência. Então vamos começar falando sobre trabalho. Eu não sei qual é a sua expectativa em relação a isso, mas a minha era de que eu conseguiria trabalho de uma forma fácil. Afinal, tem muitas notícias, muito se fala que o Canadá precisa de imigrantes e que teriam vagas sobrando. Contudo, o Canadá precisa de imigrantes sim, contudo são imigrantes qualificados, pessoas que são qualificadas e de áreas que estão em demanda aqui do Canadá. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e que vai conseguir um emprego de forma fácil. Há muito emprego sim, principalmente na área de entry level. Então, por exemplo, se você quer trabalhar no Tim Hortons, Starbucks ou nessas lojas de departamento, pode ser que você consiga o emprego de uma forma mais fácil, mas, em regra, no geral, não é tão fácil assim conseguir emprego aqui no Canadá. Como que foi comigo? O que eu tive que fazer? Eu comecei a aplicar para várias vagas, inclusive vou deixar aqui alguns sites que eu apliquei. O LinkedIn e o Indeed foram as plataformas que eu utilizei para procurar vagas de emprego. Então eu ia lá, me cadastrava nas vagas de emprego, colocava o meu currículo, o que eu julgava ser um currículo ideal para as vagas. Contudo, eu acabava não recebendo respostas dessas aplicações que eu fazia. Então eu entrei em contato com a embaixadora do LinkedIn, a Gabi Castro, até vou deixar o contato da Gabi aqui embaixo. Ela me ajudou a fazer o meu currículo, porque o meu currículo ele não estava compatível com o currículo utilizado aqui no Canadá. E também uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que você precisa fazer uma cover letter para cada aplicação de emprego que você faz. Isso é muito importante. Nem toda vaga ela te exige que você apresente uma cover letter, mas se você quiser ser um candidato qualificado, um candidato em potencial, seria interessante sim você fazer uma cover letter. Mas o que é essa cover letter? Nada mais é do que uma carta de apresentação que você faz lá para o recrutador, dizendo, olha, conta um pouquinho da sua história, explica as suas atribuições, as suas habilidades, e então eles vão verificar se você é sim um candidato que vai se encaixar nessa vaga. Mas até eu aprender isso, eu apliquei, olha, seguramente para mais de 40 vagas, tranquilamente. E também eu fiz aquele modelo que a gente costuma fazer no Brasil, né? Sair entregando currículo de porta em porta. Eu não tive nenhuma resposta, nenhuma resposta. Eu fui convidada, assim, para algumas entrevistas aplicando pelo Indeed. Contudo, o emprego que eu consegui, o primeiro emprego que eu consegui foi como caixa da Dollarama. Mas eu consegui esse emprego por indicação de um brasileiro. E atualmente eu trabalho como segurança e esse emprego também, ele foi indicação de um brasileiro. E uma questão também muito importante que eu não posso deixar de mencionar, que foi algo que também atrapalhou nas minhas aplicações, é a questão de ser overqualified.
qualified. O que é isso? É quando você tem muitas qualificações e aquilo não é compatível com a vaga de trabalho. Então, quando a pessoa, o recrutador, ele olhar o seu currículo e para a vaga que você está aplicando, ele sabe que você é um profissional que na primeira oportunidade você vai abraçar uma vaga melhor e talvez não fique na empresa por muito tempo. Então, por que eles vão gastar treinando esse profissional se ele não tem a intenção de ficar ali por muito tempo? É muito difícil que eles contratem esse profissional. E não é isso que você quer, você está procurando por um emprego. Então atente-se a essa questão quando você for aplicar para uma vaga. E outro detalhe bem importante é sobre o seu nível de inglês. Muitas vezes a gente acaba se menosprezando por essa questão do idioma. A gente fala, nossa, mas meu inglês não é bom, eu nunca vou conseguir aplicar para uma vaga na minha área. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes eles procuram um profissional que tenha a sua qualificação e eles vão aceitar você com nível de inglês intermediário, porque eles sabem que você está chegando no país, que muito provavelmente você vai se esforçar para poder falar inglês, para melhorar o seu inglês. Então é muito importante você frisar isso na entrevista. Por mais que você está chegando no país e que o seu nível de inglês é intermediário, assim, eu estou me esforçando para aprender o inglês, eu já estou estudando inglês há um bom tempo e eu me sentiria grato em poder contribuir com a sua empresa. Pode ser que isso seja interessante para você apresentar para eles na hora da sua entrevista. Então, realmente, conseguir um trabalho aqui no Canadá não é fácil. Você precisa ter uma certa estratégia, você precisa entender como que funcionam as aplicações para as vagas, como que funcionam esses sites de buscas de emprego, para então você conseguir começar a ser chamado para as entrevistas. O nosso segundo ponto é sobre inverno. Olha, eu confesso para vocês que eu era muito otimista em relação ao inverno, eu acreditava que eu iria me adaptar, como de fato aconteceu. Eu já passei 3 invernos aqui no Canadá, um durante a nossa viagem exploratória e 2 já morando aqui no país. E um dos pontos que eu acredito que facilita essa adaptação é você ter as roupas certas. Como isso, Lúcia? O que aconteceu comigo? No meu primeiro inverno, eu economizei erroneamente na compra de uma bota de inverno e eu passei muito frio, muito frio. Não adiantava usar aquelas palmilhas aquecidas, meia térmica, não adiantava. Então, no meu segundo inverno, eu resolvi realmente investir numa bota, foi realmente um valor alto, mas eu não tive mais problema. Toda aquela minha angústia de achar que eu não ia conseguir passar pelo inverno, acabou. Eu investi numa bota de inverno e num casaco muito bom. Meus problemas acabaram. E um outro ponto de atenção é o carro. O que acontece? Quando você depende do transporte público, principalmente aqui na cidade de Ottawa, pode ser que ele não seja tão confiável, os horários dos ônibus eles não sejam tão confiáveis e com isso você fica esperando muito tempo no ponto de ônibus e nem todos os pontos de ônibus eles são cobertos. Então, às vezes, você fica exposto à temperatura cerca de 20, 30 minutos. Imagina você ficar 30 minutos exposto ali, aquele vento gelado, menos 30, esperando um ônibus. Então, assim, não é nada agradável. Então, não apenas utilizar as roupas certas, mas eu acredito que o carro pode ser um fator, assim, crucial para sua adaptação durante o inverno. No nosso caso, nós resolvemos até mudar de bairro, porque no bairro que nós morávamos, o acesso ao ônibus ele não era tão frequente quanto aqui na região central. Então, isso para mim foi realmente um ponto muito importante. Hoje eu moro cerca de 2 quilômetros do meu trabalho e eu tenho acesso ao metrô. Então, isso facilitou bastante a minha vida. Contudo, tem uma questão no inverno que eu ainda não me adaptei e que eu acredito que a maioria dos brasileiros eles vão sentir muito com isso, que é a questão dos dias mais curtos. Durante o inverno, amanhece às 8 da manhã, por volta das 8 da manhã, e anoitece por volta das 4 da tarde, 4:30 da tarde. Então, o fato de você não ter a incidência da luz solar por muito tempo, e durante o inverno a maioria dos dias eles são cinzentos, são com neve, então isso realmente pode ser um fator que faça com que você não se adeque
a essa estação. Mas os meses mais críticos são dezembro e janeiro. Então, nesses 2 meses aí, pode ser que você não se sinta tão adaptado ao clima, pode ser que você tenha algum problema em relação a isso, mas até uma recomendação do Conselho de Medicina é que você faça o uso da vitamina D diariamente. Isso é uma suplementação que ela é sugerida pelo Conselho de Medicina para poder aí te ajudar nessa questão da falta da incidência solar. E até uma brincadeira que eu tenho com meu marido é que a gente pretende, quando nós tivermos uma condição de vida melhor, claro, que a gente fique aí no mês de dezembro, nesse período, né, dezembro e janeiro, que a gente passe férias num país tropical, que é o único período, assim, do inverno aqui no Canadá que eu realmente sinto. Eu realmente sinto que o meu humor já não é a mesma coisa, que a minha motivação não é a mesma coisa, mas eu acredito que o fator estação inverno, o clima, ele realmente contribui para isso. Mas, fora isso, completamente adaptável, você ter um fácil acesso ao transporte público, você estar com as roupas certas e você não se isolar. Eu acho que isso é uma parte bem importante também. Você não se isolar, não usar a estação como justificativa para você ficar trancado dentro de casa. Durante o inverno tem muita atividade que você pode fazer, você pode esquiar, você pode fazer snowboard, você pode fazer muita coisa, então não é motivo para você se isolar e a temperatura é completamente suportável. Eu acredito que esse também é o principal fator que muitas pessoas acabam desistindo por causa das temperaturas, não saem de casa, não aproveitam, mas saibam que durante o inverno tem muita atividade para você fazer. Vou até deixar algumas imagens aqui. Você pode andar de snowboard, você pode andar de esqui, você pode brincar na neve, tem muitas coisas, muitos festivais, inclusive, que acontecem nesse período. Então, não se isole, compre as roupas certas e, se possível, compre um carro ou more próximo de um local que tenha fácil acesso ao transporte público. Terceiro ponto é inglês. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês pensam que aqui no Canadá será mais fácil de aprender o idioma. Contudo, chegar aqui no Canadá com um nível de inglês muito baixo pode ser um grande desafio. Quanto menor for o seu nível de inglês, menores possivelmente serão as suas oportunidades aqui no Canadá. Por quê? Qual é o tipo de emprego que você vai conseguir se você tiver um nível de inglês muito baixo? Compreende onde eu quero chegar? As melhores oportunidades aqui são para pessoas que realmente falam muito bem o idioma. E falar muito bem não é aquela questão de você ser fluente, de você conseguir falar sem nenhum problema. Não, é você ter um nível intermediário e que você consiga se fazer ser entendido. Será que você consegue se fazer ser entendido? Pois é, quando eu cheguei aqui, eu tinha o nível B1. Eu estava no nível intermediário, tanto é que eu tive que fazer um mês de Pathway antes de entrar no college. Eu conseguia me expressar, mas de uma forma muito errada. Eu conseguia passar a mensagem, mas eu ainda tinha algumas barreiras no idioma. E mesmo morando aqui, foi muito difícil para eu conseguir aumentar o meu nível de inglês. Por quê? Tudo vai depender da sua realidade. Muitas vezes o trabalho que você vai exercer, ele é um trabalho que você tem pouca comunicação com as pessoas. Então, como que você vai praticar inglês? Não é mesmo? No college mesmo, muitas pessoas acham que o simples fato de você fazer o college vai melhorar o seu nível de inglês. Não é porque você está inserido ali que você vai aprender inglês. E eu sei o que você deve estar pensando, assim, caramba, mas como você vai estudar no college e você não aprende inglês? Eu já estive no seu lugar. Eu já pensei nisso. Eu imaginei que se eu estudasse numa instituição de ensino aqui no Canadá, eu falaria inglês. Como é que eu não vou falar inglês? Mas não é isso, é a sua prática, é o que você faz. Será que você está se expondo ao idioma em todas as habilidades? Você está se esforçando para falar? Você está se esforçando para entender o que as pessoas estão falando? Você está praticando a escrita? Você está praticando a leitura? Se você não estiver fazendo isso de forma ativa, você não vai sair do lugar. Eu digo por experiência própria. Eu fiquei 1 ano aqui, mesmo no college, mesmo trabalhando. Quando eu trabalhava na Dollarama, inclusive, qual que era a minha atividade, a minha exposição com o idioma? Eu simplesmente falava o preço final do produto, pedia se a pessoa queria sacolas e falava algumas questões sobre a limpeza da loja que eu tinha que fazer antes de ir embora. Então, assim,
Eu não tinha diálogos sobre diversos assuntos, não tinha. A realidade é que ela é muito dura. Se você estuda o dia inteiro, vai trabalhar à noite, às vezes acaba não se expondo ao idioma da forma como você gostaria, para então você conseguir atingir o nível de inglês que você quer. Então, o que eu tive que fazer para então melhorar o meu nível de inglês? Eu tive que me expor ativamente para conseguir melhorar o meu idioma. Então eu ouvia podcasts várias horas por dia, mas eu não só ouvia, eu anotava as expressões diferentes, anotava as frases diferentes e sempre revisava lá no meu caderninho de vocabulário para ver quais expressões novas que eu poderia utilizar no meu dia a dia. Eu tentava, sempre que eu fosse conversar com uma pessoa, conversar sobre assuntos diferentes para tentar absorver o máximo de vocabulário possível daquela pessoa. Leitura de livros, eu sempre tentava não apenas ler o livro, mas compreender as palavras diferentes que apareciam lá. Então, é o estudo ativo e não passivo. Não é o simples fato de você estar aqui, mas o que você está fazendo durante o tempo que você está aqui. É por isso que muitas pessoas, inclusive, vêm para cá para fazer intercâmbio e voltam para o Brasil no mesmo nível. No mesmo nível, porque você usou aquele tempo não para você estudar inglês, mas para você estar aqui e simplesmente estar aqui. E essa é uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês. Não venha para cá pensando que aqui você vai estudar inglês. Sendo que no Brasil mesmo você pode criar todo um ambiente para você estudar inglês. Eu melhorei o meu inglês morando no Canadá, mas estudando em casa. Era o que eu fazia nos meus estudos, nos meus momentos de estudo, que fez eu atingir uma nota muito boa, inclusive no IELTS. Não foi a minha experiência trabalhando fora ou no college, mas o que eu estava fazendo no meu horário de estudo. E um detalhe sobre inglês também que é muito importante falar é que muitas vezes a gente imagina que a gente vai chegar aqui, vai escutar aquele sotaque americano, né? Aquela coisa simples de ouvir. Mas não, o Canadá ele é um país multicultural, então você vai encontrar o sotaque indiano, o sotaque chinês, o sotaque brasileiro, né? O sotaque argentino, o sotaque mexicano, sotaque de várias partes do mundo, e você precisa compreender. Você precisa entender a mensagem que eles estão falando, assim como eles também estão tentando a mensagem que você está emitindo. Então essa é uma questão muito importante, é a exposição a diferentes sotaques. Então, depois de estar morando 2 anos no Canadá, tendo cursado um college, uma jornada, estudando para a prova do IELTS, trabalhando numa área específica, eu saí do nível B1 para o nível C1. Essa foi a nota que eu consegui no IELTS. Eu acredito que hoje eu tenho um nível intermediário avançado. Eu não domino, obviamente, praticamente impossível, eu não domino todas as áreas. Em algumas áreas, mecânica, por exemplo, eu tenho certa dificuldade. Enfim, em algumas áreas específicas eu tenho muita dificuldade, mas uma coisa que eu aprendi nessa jornada é você se fazer ser compreendido. Eu acho que isso é o mais importante. Muitas vezes a gente fica buscando o vocabulário correto, a gramática correta para você conseguir se expressar e você não foca no mais importante, que é você passar a sua mensagem. Então vamos lá, vamos para o nosso quarto tópico, que é o college. Olha, eu tenho curiosidade em saber qual que é a sua expectativa em relação ao college. Escreve aqui, ó, nos comentários aqui embaixo. Eu quero ouvir de você. Qual que é a sua expectativa em relação ao college? Você que vai vir fazer o college aqui no Canadá. A minha expectativa em relação ao college, ela era muito alta. Muito alta. E isso em relação ao preço que nós estávamos pagando. O meu curso, ele custou $32.800. Esse foi o valor total do meu curso aqui no Canadá. Então você gera uma certa expectativa, né? Você acredita que esse curso realmente vai te abrir portas para o mercado de trabalho, que ele vai ser essencial para a sua vida aqui no Canadá. E no meu caso,
Na minha experiência, não foi bem assim. Eu era bombeira militar lá no Brasil e eu fiz um curso na área de polícia aqui no Canadá. Então eu imaginei que neste curso, eu iria aprender muitas coisas, coisas realmente que seriam diferentes, que iriam facilitar o meu ingresso na polícia. Contudo, ele realmente é um curso básico, são os fundamentos da polícia. Eu não precisaria ter feito esse college para ingressar na polícia. Então, eu acredito que o college ele valeu a pena, porque foi isso que nos permitiu morar aqui no Canadá de forma legal, que nos permitiu aplicar para residência permanente, inclusive, mas que o nível da educação, ele não está equilibrado com o valor que nós pagamos. Nós temos consciência de que nós pagamos como estudante internacional, então esse valor realmente é muito acima do valor pago pelo estudante doméstico, e que após a residência permanente nós conseguiremos, caso seja o intuito, estudar no Canadá pagando o valor de estudante doméstico, mas esse valor realmente foi muito alto pelo nível da educação, pelo nível da informação, nível de conhecimento agregado. Eu acredito que valeria a pena se eu fosse estudar uma skill, uma habilidade que fosse muito diferente daquilo que eu exercia no Brasil. Então, por exemplo, se eu fosse estudar um college de contabilidade, por exemplo, é uma habilidade que eu não domino, eu não tenho nem ideia de como que seja. Então, talvez, se eu fizesse isso, se fosse para eu mudar completamente de área, talvez seria mais interessante. Mas na minha experiência, no meu caso, fazendo numa área semelhante, eu não fiz na mesma área, foi numa área semelhante da minha do Brasil, eu acredito que não valeu a pena. Muitos falam que o college ele se equipara com um nível de tecnólogo no Brasil, mas eu não acredito, eu não vejo dessa forma, pelo menos pela minha experiência. Pode ser que a sua tenha sido diferente, pode ser que você vá ter uma experiência diferente, mas no meu caso, eu acho que foi um nível técnico. Obviamente, nós não podemos excluir o fato de que eu estudei mais de um ano, eu estudei 2 semestres, 2 termos e meio de forma online, por causa da pandemia. Então pode ser sim que isso tenha sido afetado. Eu deveria ter tido muitas aulas presenciais, como por exemplo, defesa pessoal, táticas de abordagem, são aulas que precisariam ter sido presenciais, mas que por causa da pandemia elas foram de forma online. Então, muitas das coisas que eu aprendi no college eu poderia facilmente ter encontrado na internet se eu tivesse pesquisado. Então, algumas questões sobre leis, fundamentos básicos, isso não foi um conhecimento profundo, mas esse é o intuito do college. Esse é o intuito do college. Então, a minha crítica não é em relação ao college, mas a minha opção por ter escolhido o college. Entende? Ele pode ser sim uma porta de entrada para o Canadá se a tua intenção é imigrar, se a tua intenção é mudar de área, mas no nosso caso, nós revisamos aí o nosso plano e a melhor estratégia no nosso caso teria sido o meu marido ter vindo para cá para cursar mestrado. Eu acho que essa teria sido a melhor estratégia para nós, para o nosso plano de imigração. Teria sido o best case scenario, o melhor cenário possível para nós teria sido esse, e não eu ter vindo fazer o college, ainda mais num curso que eu realmente não me realizei. Ele foi um curso bom, eu aprendi muitas coisas, principalmente sobre a carreira policial no Canadá, a estrutura da polícia no Canadá. Eu tive professores policiais que a experiência deles por si só foi realmente um grande despertar, mas eu não faria novamente. Não, por esse valor eu não faria novamente. Talvez eu faria um college pagando como residente permanente, mas não como estudante internacional. Eu pensaria em outras estratégias, mas óbvio, deixar bem claro isso aqui. Tudo depende da sua expectativa em relação ao Canadá, da sua estratégia de imigração,
qual que é a sua intenção com o college, então que isso esteja bem claro na sua mente antes de você optar por fazer o college, que a maioria dos seus alunos vão ser pessoas que estão na faixa etária entre 18 e 19 anos, que eles realmente estão saindo ali do ensino médio para ingressar no mercado de trabalho, que eles estão ali buscando uma qualificação profissional para ingressar no mercado de trabalho. Então, às vezes, no seu caso, se é isso que você está buscando, se você está, Lúcia, eu quero mudar de área, eu sou advogado no Brasil e eu não quero mais advogar. Agora eu quero trabalhar na área de TI, mas eu não sei nada de TI. Talvez essa seja uma oportunidade para você. Já aproveitando que a gente falou de direito, né? Não posso deixar de mencionar que muitas pessoas, às vezes eles acham que a formação deles no Brasil não vai ser aceita aqui no Canadá. Contudo, algumas profissões, elas podem ser realizadas. No caso do advogado, como eu falei, ele nem precisa de college para ingressar no mercado de trabalho. Ele pode trabalhar como law clerk, ele pode trabalhar como legal assistant e para isso não precisa de college. Então, muitas vezes a pessoa está lá no Brasil visualizando uma ideia do Canadá, gastando dinheiro, gastando energia pesquisando sobre isso, mas às vezes você nem vai precisar disso para entrar no mercado de trabalho. Então eu acho que vale a pena pesquisar um pouco mais do Brasil em relação a isso, quais serão os reais benefícios do college para então esse ingresso no mercado de trabalho. Será que ele realmente é necessário? Então, depende do caso. No meu caso, analisando hoje o college, colocando na balança, né, o college, ele foi interessante para o nosso processo de imigração, pela opção que nós escolhemos de imigração, contudo, olhando o lado profissional, eu teria escolhido um outro college. Por quê? Porque eu aprenderia uma nova habilidade. E para o ingresso na polícia, isso é mais importante. O que é mais importante? Eu ter mais habilidades para eu contribuir para a polícia. Porque o processo de ingresso na polícia, ele é igual para todo mundo. Então, na minha cabeça, eu imaginava, vou fazer esse college porque ele vai me ajudar a ingressar na polícia. Hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que se eu tivesse aprendido uma habilidade nova, isso teria mais peso no meu currículo do que esse college. Chegando no quinto ponto aqui do nosso vídeo, e se você estiver gostando, eu vou te convidar aqui para você deixar o seu like no nosso vídeo, isso é muito importante para nós, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal, tem um sininho aqui embaixo, clica nesse sininho que ele vai mostrar para você sempre que a gente publicar um vídeo novo aqui no nosso canal. Então vamos falar agora sobre saúde. Para quem não sabe, o meu marido, ele era médico no Brasil e agora ele está estudando para fazer a validação do diploma dele aqui do Canadá. Então ele estuda muito sobre o sistema público de saúde aqui do Canadá e ele é de fato um tema sensível. O que acontece? O que a gente vê muito? Nós lá do Brasil, a gente cria uma visão romantizada sobre muitas questões de países de primeiro mundo, como saúde, transporte público, e a gente acredita que esses sistemas eles funcionem de forma perfeita, quando na verdade não é bem assim. Então há muitos pontos de atenção na saúde aqui no Canadá e que eu gostaria de fato de trazer aqui para que você chegue preparado. Não é que o sistema é ruim, calma lá, a gente já vai conversar sobre isso, mas há algumas questões que eu gostaria de falar para você que ainda está no Brasil, que você está vindo aqui para o Canadá, não acredite que o sistema ele vai ser como uma Unimed, por exemplo, você que está aí no Brasil, que tem o sistema particular. Não é assim. O sistema público do Canadá, ele tem algumas semelhanças com o SUS, inclusive. Então nós precisamos falar sobre alguns pontos para que você que ainda está no Brasil, você entenda como é que funciona esse sistema antes mesmo de você chegar aqui no Canadá. O sistema de saúde aqui do Canadá, ele não é preventivo como no Brasil. Na maioria das vezes, você vai ter que solicitar para o seu médico os seus exames de rotina, porque isso não é feito aqui no Canadá com frequência, como é feito no Brasil. Lembra que lá no Brasil a gente faz aquele check-up anual, a gente pede para o nosso médico, olha, dá aí um hemograma, uma creatina, a gente quer saber como que tá, né, o nosso corpo. Aqui não. Aqui não. Geralmente você vai ter que pedir para o seu médico, alguns inclusive se recusam a fazer esses exames porque obviamente ele é o profissional. Ele está seguindo os protocolos aqui do Canadá.
Contudo, esses protocolos de atendimento, eles não são os mesmos que no Brasil. Então, muitas vezes, você vai perceber essas diferenças e você vai, talvez, criticar o sistema de saúde aqui do Canadá. Contudo, é o protocolo de atendimento que ele é diferente. Então, muitas vezes, quando você vai no pronto-socorro, você não é atendido de imediato. Esqueça aquele atendimento que você tem, às vezes, quando você tem um plano particular, um plano de saúde particular no Brasil. Aqui, quando você vai para o pronto-socorro, na maioria das vezes, você vai ter que esperar, sim, por longas horas, talvez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 horas, dependendo da situação, dependendo da cidade, dependendo do local, do hospital, enfim, de vários outros fatores. Então não é bem assim, eu estou na emergência, às vezes eu quebrei meu braço, quebrei uma perna, talvez você não seja atendido com a rapidez que você está esperando ser atendido. Eu e meu marido, nós sempre conversamos sobre isso e a gente até fala às vezes, se as pessoas soubessem como é o sistema público de saúde aqui do Canadá, elas parariam de criticar o SUS. Nós não temos aqui no Canadá o mesmo número de população que nós temos no Brasil. As taxas aqui no Canadá, elas são maiores do que no Brasil. Então o SUS, ele está tentando sobreviver com a realidade do Brasil. Aqui no Canadá, a gente vem com uma expectativa alta, porque as taxas aqui são altas. Mesmo se você recebe o salário mínimo, você está pagando taxa. Então, quando as pessoas falam, a gente paga a taxa e a gente vê o retorno. Só que, contudo, talvez você esteja criando uma expectativa muito alta em relação a isso. Bom, a gente conhece várias pessoas que tiveram problemas com o sistema de saúde público aqui do Canadá e eu, inclusive, eu tive recentemente uma questão, não apenas com o sistema de saúde público, mas também com o seguro particular de saúde. Eu deixei lá no nosso Instagram, eu tive um problema com o DIU, então esse destaque lá no nosso Instagram está escrito DIU. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, é só você clicar nesse destaque que lá eu contei toda essa minha saga para eu tentar trocar o DIU aqui no Canadá. E eu também assisti um vídeo muito interessante, muito completo sobre o sistema de saúde, explicando como é que funciona o sistema de saúde aqui no Canadá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse nesse assunto, eu recomendo fortemente que você assista. No geral, você não será desassistido pela saúde, não é isso que a gente está falando, é apenas para você alinhar a sua expectativa com a realidade. Então, talvez essa facilidade que você tem no Brasil, se você tem acesso ao sistema particular de saúde no Brasil, você não vai ter essa facilidade aqui no Canadá. Não funciona dessa forma. Então, às vezes, você quer ir para um oftalmologista, você quer ir para um dermatologista, basta você ligar para o número ali que está na agenda para você conseguir uma consulta. Não é assim que funciona. Aqui no Canadá, você precisa passar pelo seu médico de família, que nada mais é como se fosse um clínico geral, e ele vai julgar se você precisa ou não de um especialista. Por quê? Eles que têm essa responsabilidade de cuidar da sua saúde. Então, se você tem alguma alergia, alguma coisa, ele vai avaliar se ele consegue resolver ou se realmente precisa de um especialista. E uma grande questão para nós é que você fica à mercê do julgamento desse médico. E muitas vezes a gente tem um certo conhecimento em relação a isso e você sabe que você precisa do olhar de um especialista para aquela questão. Mas não, se ele disser que não, que você tem que usar o medicamento XYZ e não procurar o especialista, você terá que realizar aquele procedimento explicado pelo médico de família. Então esse é um ponto que para nós chama muito a nossa atenção, porque a nossa saúde, ela passa a ser uma responsabilidade do Estado e a gente não tem o direito de escolher o profissional que irá nos assistir. Então nesse caso, é um ponto que eu e meu marido nós discutimos muito e a gente decidiu manter o nosso plano de saúde particular lá do Brasil para caso aconteça alguma coisa ou que a gente queira uma segunda opinião de um especialista, a gente vai sim retornar para o Brasil para então ter acesso ao sistema particular de saúde lá. Então, na nossa opinião, o sistema particular de saúde do Brasil, ele é sim
superior ao sistema público de saúde aqui do Canadá por N motivos. Então, se você tem alguma dúvida, eu já falei, tem um vídeo aqui na descrição que explica um pouquinho mais sobre o sistema de saúde, que eu recomendo fortemente. Se você vai vir aqui para o Canadá, assista esse vídeo para você alinhar as suas expectativas com a realidade. No nosso caso, a gente acredita, obviamente, que o sistema ele é muito bom, ele atende sim a necessidade do Canadá, atende a população aqui do Canadá, contudo, como a gente já tem essa experiência do Brasil, a gente acaba preferindo o sistema particular do Brasil do que o sistema público aqui do Canadá. Se fosse para escolher, seria esse o nosso melhor cenário. Contudo, a gente também, obviamente, não tem como ter essa facilidade de voltar para o Brasil com frequência, então, obviamente, a gente também vai ter acesso ao médico de família, vai ter acesso a todo esse sistema em casos menos graves. E até uma questão que eu e meu marido a gente acaba discutindo bastante, né? É sobre isso. Por que não tem o sistema particular de saúde aqui no Canadá? A gente fica se perguntando sobre isso, né? Porque o sistema público, ele onera muito o Estado. O Estado precisa desprender uma quantidade muito grande de dinheiro para então administrar todo esse sistema público de saúde. E aqui no Canadá também faltam médicos. Só que o processo para ingresso dos médicos internacionais nesse sistema público, ele é muito duro, sabe? Então, talvez há alguma questão ali entre o Conselho de Medicina, entre o Estado, entre o valor pago para o salário dos médicos. A gente ainda está avaliando, estudando sobre todo esse sistema para entender por que o Canadá não tem o sistema particular de saúde. É uma questão bem interessante, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Nosso último tema é segurança. Esse que foi o nosso maior motivo para a gente sair do Brasil e vir para o Canadá. A gente veio para cá buscando segurança e qualidade de vida. Então a nossa expectativa em relação a isso estava realmente muito alta. Uma questão que eu sempre falava quando eu estava no Brasil eu tenho vontade de andar na rua e ter que não precisar ficar olhando para trás para ver se alguém vai aparecer para pegar minha bolsa, para pegar meu celular, para me roubar, para me estuprar, né? A gente sabe que essa é a realidade do Brasil. A gente sabe que os índices de crimes violentos no Brasil, eles são altíssimos, né? Inclusive eu estava recentemente olhando o site do Canadá e a recomendação deles para turistas que estão saindo aqui do Canadá e indo para o Brasil é em relação a isso, é em relação a se cuidarem com os crimes, que são os crimes violentos que acontecem no Brasil. Então olha só como que o Brasil é visto pelos canadenses. E de fato, aqui nós encontramos a segurança que nós tanto estávamos buscando. Eu não preciso olhar para trás para ver se algum criminoso vai aparecer. Eu volto para casa 11 horas da noite, o meu shift acaba 11 horas da noite, eu volto andando, gravando stories, conversando no telefone e não tem problema nenhum. Essa é a realidade do Canadá. Contudo, isso não significa que crimes não aconteçam. Então essa é a área que eu estudei aqui no Canadá. Então até vou deixar para vocês algumas imagens de alguns crimes que aconteceram e isso serve apenas como um alerta. Não é que o país ele é 100% seguro, que você pode deixar o seu carro destrancado ou a sua casa destrancada. Isso é dar chance para o azar, porque existe sim crimes, existe break and enter, né, que é conhecido, né, o arrombamento, né, o fato da pessoa entrar na sua casa ou entrar na sua residência para tentar roubar alguma coisa de você. Então isso acontece sim, contudo, obviamente, é numa frequência infinitamente inferior do que o Brasil. Eu posso dizer assim com tranquilidade que aqui a gente realmente encontrou essa vida segura, essa vida com paz, sabe? Eu não sei qual que é a sua realidade, se você já foi assaltado alguma vez na sua vida, qual que é a sua experiência com o crime, mas eu e meu marido, nós estávamos envolvidos, né, com toda essa realidade do crime no Brasil. Eu trabalhava como bombeira militar e ele era médico do departamento de bombeiros
aduaneiros lá do Brasil onde eu trabalhava. Então nossos atendimentos, né, trabalhando nessa área, era atender criminosos, tiroteios entre bandidos e policiais, atender esfaqueados, vítimas de crimes. Então essa era a nossa realidade no Brasil. Então nós vivenciávamos essa violência diariamente, não apenas com o medo de que invadissem a nossa casa, mas também vendo como aconteciam nesses bairros mais perigosos. A gente estava vivendo tudo isso. Então, aqui no Canadá, hoje eu vivo em paz, sabe? Eu acho que essa tranquilidade, só por isso, já valeu a pena. Valeu o investimento do college, valeu todo o estresse que nós passamos com os programas de imigração, estudando os programas de imigração, valeu todo o esforço para tirar notas boas, o esforço para a gente encontrar emprego, valeu a pena. Hoje nós vivemos em paz. Sabe, eu não tenho medo de ser assaltada, e eu acho que por isso que eu justamente deixei esse ponto como último, apesar do Canadá não ser, talvez, ser o país que você imaginou que fosse, ou que tivessem coisas que fossem muito melhores, né, ou que a nossa expectativa estivesse muito alta, valeu a pena. A nossa realidade hoje, obviamente, é de muito esforço. Eu continuo trabalhando muito, a gente trabalha muito mesmo, né? Estudando muito. É uma realidade de pessoas que realmente são trabalhadoras. A gente não teve uma vida fácil aqui no Canadá. Mas só por esse quesito, o quesito segurança, e somado à qualidade de vida, né? Porque como quem nos acompanha no Instagram sabe que domingo é o dia de passeio, o dia que eu saio andar de bicicleta em volta do Rio do Canal, que eu vou passear por toda a cidade, mostrando a cidade para vocês, e isso para mim vale a pena, sabe? Isso para mim tem um valor inestimável, ter essa segurança, tranquilidade de poder andar pelas ruas, isso faz tudo para nós valer a pena. E um ponto que eu falei para vocês que eu iria acrescentar, que foi um ponto que me surpreendeu bastante aqui no Canadá e que eu jamais poderia imaginar que acontecesse aqui dessa forma, é a questão dos moradores de rua. Sim, aqui tem moradores de rua, os homeless, né? Eles ficam aqui na cidade, perambulando, pedindo dinheiro, e é uma questão que eu realmente me surpreendi quando eu cheguei, que eu não imaginava que fosse nessa proporção, que é um caso, é um ponto de atenção, um ponto sensível do Canadá, tem toda uma história por trás disso tudo. Eu até gostaria de deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns documentários que eu encontrei em relação a isso, para eu entender melhor como que funciona todo esse sistema. Tem alguns abrigos para essas pessoas aqui no Canadá, mas geralmente essas pessoas, elas sofrem como vício de drogas. Então, muitos deles são usuários de drogas pesadas aqui no Canadá, e as imagens são realmente fortes. Obviamente eu não vou mostrar aqui para vocês essas imagens, né, expor essas pessoas, mas no documentário eles mostram essas pessoas, mostram como é a realidade dessas pessoas, e é um ponto que eu até estudei bastante no college. Por quê? Porque os policiais, a maioria das ocorrências que eles atendem são relacionadas a essas pessoas, são esses usuários de drogas. Então eu estive bem presente com essa realidade, foi algo que realmente me impactou e que eu gostaria de mostrar para vocês. O meu intuito é apenas trazer esse ponto para conhecimento de vocês. Isso não deve, em hipótese alguma, desmotivar a sua vontade de sair do Brasil para vir aqui para o Canadá. Eu só estou te apresentando no intuito de mostrar para você que isso também acontece aqui no Canadá. Essas pessoas, elas recebem benefício do governo, elas são auxiliadas pelo governo, né, de alguma forma. Contudo, esse dinheiro, quando chega para eles, na maioria das vezes, ele é usado para comprar mais e mais drogas. Então isso é bem abordado nesse documentário, que eu vou deixar aqui para vocês. Então, se você tiver interesse apenas para o seu conhecimento, né, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que todos os pontos que foram abordados aqui é no intuito de mostrar para vocês a nossa realidade. Pode ser que a sua realidade ela seja completamente diferente, que a sua opinião seja completamente oposta de tudo isso que nós falamos por aqui. E isso é muito comum, muito comum. Por quê? Porque a realidade de cada um, com toda certeza, vai ser diferente. Assim como a nossa realidade
no Brasil ela era diferente. Então não é porque você ouviu uma opinião de uma pessoa que você tem que tomar isso como uma verdade absoluta para você, que isso irá de fato acontecer com você na sua vida. Não. Pode ser que a sua experiência seja completamente diferente. E eu acredito que ela realmente será. E eu espero que ela seja muito melhor do que foi a nossa. E é isso que eu sempre tento falar lá no nosso Instagram, que é a vida que nós tivemos, as dificuldades que nós passamos, que elas sejam aprendizados para as outras pessoas que estão chegando, para as pessoas que estão lá no Brasil e que estão com vontade de vir para o Canadá, que o trajeto que a gente percorreu seja de alguma forma útil e interessante para as pessoas que estão nessa mesma jornada. Então eu gostaria de agradecer profundamente você que assistiu até o final. Todos os vídeos complementares vão estar aqui na descrição do nosso vídeo e também não deixe de nos seguir lá no Instagram. Eu posto diariamente a nossa rotina e coisas interessantes para as pessoas que estão planejando esse caminho assim como nós. E, mais uma vez, não esquece de deixar aqui o seu like e também se inscrever no nosso vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!